Não faz muito tempo assim que a Ford resolveu sair do Brasil e levou consigo modelos consagrados, como é o caso do Ford Ka e o Ford Fiesta. A matriz norte-americana resolveu parar de dar atenção nos modelos básicos e investir mais nas SUVs e nas picapes, que são mais caras e também oferecem uma margem de lucro mais considerável para a empresa. A Volkswagen também decidiu abrir mão do seu carro de entrada, o famoso Gol, que já estava no mercado brasileiro há mais de 4 décadas. E ela também decidiu concentrar as suas forças em modelos mais caros, em SUVs com acabamento de plástico, como é o caso do Nivus e do T-Cross. E atualmente o modelo de entrada da Volkswagen aqui no Brasil é o Polo, que na sua versão mais básica chega a bater lá os seus R$ 90.000. E na versão mais top de linha chega até R$ 150.000, o que particularmente eu acho absurdo, porque com esse valor já convertido, lá nos Estados Unidos você consegue comprar até um Mustang Zero, isso mesmo, um Mustang Zero. Já a Fiat, uma marca da montadora Stellantis, decidiu aposentar também o Uno, que foi aí o veículo de entrada para grande parte dos brasileiros. E sem o Uno, sem o Gol e sem o K, só nos resta duas opções de carros de entrada. Nós temos aí o Fiat Mobi e o Renault Kwid. E contentem-se com o que temos, senhores, porque o que vem por aí não é tão bom assim. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as razões que levaram esse fim dos chamados carros de entrada. O que aconteceu com eles aqui no nosso país? Primeiramente, uma opção dos próprios fabricantes que decidiram abrir mão aí desses modelos mais básicos que têm uma margem de lucro menor e decidiram prestar atenção nos veículos mais caros que possuem uma margem de contribuição, ou seja, as montadoras conseguem lucrar mais com esses modelos mais caros. E esse movimento não é exclusivo aqui do nosso país, do Brasil, mas sim é um movimento mundial. O segundo motivo aqui nós temos a preferência do consumidor. Só para vocês terem uma ideia que em 2001 os automóveis 1.0, o motor 1.0, representavam lá cerca de 69% das vendas. E depois eles foram caindo até chegar em 33% das vendas no ano de 2016. Ou seja, se essa categoria representava lá um pouco mais do que 2 terços, 15 anos depois ela representava um pouco mais de 1 terço. Ou seja, mais da metade do segmento derreteu. E deixando um pouco de lado esse aspecto da motorização e já pegando a categoria de carros de entrada mesmo, pela Fenabrave, nós podemos analisar também aqui que o share do mercado de entrada vem caindo consideravelmente também desde 2003, onde ele representava lá cerca de 49,1%. Ele veio caindo aqui consideravelmente até chegar em 12,7% no ano de 2020. E isso acontece porque o brasileiro ele está mais exigente, sim. As demandas do lado do consumidor têm aumentado consideravelmente. Só para vocês terem uma ideia, aqui no ano de 2019, o ar-condicionado estava presente em 97% dos novos carros, dos novos emplacamentos. O câmbio automático em 49% deles e a central multimídia em 40% dos veículos. E o terceiro ponto aqui eu vou citar as novas exigências, a regulamentação que exige uma série de equipamentos novos que antigamente não eram obrigatórios. Controle de estabilidade, luzes diurnas, sensor do cinto de segurança e cada vez uma exigência por motores a combustão muito mais eficientes acabam influenciando no custo de fabricação desses carros e, consequentemente, no preço final na hora em que ele é vendido. E essa inclusão de novas tecnologias para cumprir normas de regulamentação de segurança e de emissões atingem de maneira mais considerável os carros mais baratos. E em quase todos os mercados você tem, praticamente simplificando aqui, duas estratégias para ganhar dinheiro. Ou você pode adotar uma estratégia de escala, ou seja, você pratica preços mais baixos e tenta vender bastante. Dessa maneira, os seus custos fixos vão estar diluídos, ou seja, você vai ganhar no seu volume de vendas, ou você pode adotar uma estratégia de diferenciação, que é você oferecer um produto um pouco mais caro, com uma margem de lucro mais alta, e você já não vai vender tanto, mas você vai atingir um público mais alta renda. Dessa maneira, mesmo vendendo menos,
só que mais caro, você vai conseguir atingir aí um certo nível de lucratividade desejado. E em um país pobre como o Brasil, e eu falo pobre porque de fato nós somos, é só você pegar o PIB per capita brasileiro, por exemplo, que é 10 vezes menor do que o PIB per capita norte-americano. Vamos lembrar que o poder de compra da população do brasileiro em si não é tão alto, então ele é extremamente sensível a preços. E como o custo de fabricar um carro está cada vez mais alto, e isso somado ao custo do Brasil, a nossa legislação tributária também que não ajuda, a legislação trabalhista, o risco de você ter uma operação aqui, parece muito lógico você optar pela estratégia de diferenciação, ou seja, cobrar mais caro, do que a estratégia de escala. Isso porque o seu intuito é diluir os riscos e aumentar os seus ganhos, correto? E repentinamente parece que grande parte das montadoras resolveram vender aí os seus carros praticamente na faixa dos R$ 100.000. É uma coisa muito bizarra. Ou seja, grande parte das montadoras migraram a sua atenção para os carros mais caros, esses carros que têm aí um poder de diferenciação maior. E vamos ver como que essa decisão aqui pode ser explicada utilizando um modelo clássico de teoria dos jogos chamado dilema dos prisioneiros. Esse modelo aqui serve como uma espécie de metáfora para diversos casos na vida cotidiana, como é o caso de uma competição entre X empresas em um determinado mercado, por exemplo. A teoria dos jogos basicamente é um modelo em que o resultado de determinado jogador depende não só da sua própria ação, mas também da ação dos outros jogadores. Então, como se você estivesse aí mais ou menos em uma simulação de como a vida real funciona. Voltando aqui sobre o modelo do dilema dos prisioneiros, esse dilema ele descreve uma situação onde você tem dois prisioneiros e eles são colocados em celas separadas e eles não conseguem se comunicar entre si. Eles têm inicialmente duas escolhas e, a depender da sua resposta e da resposta do outro prisioneiro, a sua pena varia. Eles podem ficar em silêncio, ou seja, cooperando um com o outro, ou eles podem delatar o seu companheiro de crime. E vamos mostrar aqui dois prisioneiros. Nós temos o prisioneiro A e temos o prisioneiro B. Se os dois prisioneiros ficarem em silêncio, os dois vão pegar penas mais brandas. Cada um vai pegar uma pena lá de 1 ano. Já se o A fica em silêncio, mas o B resolve delatar o seu companheiro, ou seja, trair o prisioneiro A, o B ele não vai ser preso e o A pegaria 10 anos de prisão. Já se o B fica em silêncio e o A delata o seu companheiro, neste caso o A ele vai ficar livre e o B pega 10 anos de cadeia. Já se um decide delatar o outro, ambos traem uns aos outros, os dois, cada um pega 5 anos de cadeia. E olhando do ponto de vista individual, para cada um maximizar o seu resultado, nesse dilema aqui, há grandes incentivos para que cada um delate o outro. Então, o que a gente chama de equilíbrio de Nash nessa situação é a situação em que o A trai o B e o B trai o A. E ambos vão ficar aí, vão pegar penas cada um de 5 anos. Isso porque eles não conseguem combinar uma resposta e eles não confiam completamente um no outro. Então, um pouco diferente do que seria o resultado ideal, tanto para um quanto para o outro, que seria ninguém delatar ninguém, cada um ia pegar lá 1 ano de pena. Por essa falta de comunicação, essa falta de confiança, a gente encontra o equilíbrio aqui, o equilíbrio de Nash, no resultado em que um trai o outro. Então, cada um pega lá 5 anos de cadeia. Ou seja, dados os incentivos aqui, tem uma forte inclinação para uma ação egoísta que não vai trazer o melhor resultado para ambos os jogadores. Isso acontece nos mercados, né? Vamos imaginar aqui que nós temos duas empresas. Se uma decide abaixar o preço do seu produto, ela vai vender mais e vai prejudicar a outra. Vendo isso, essa outra também pode acabar abaixando o seu preço, então ela também acaba vendendo mais, mas a sua margem cai. Então, nós temos aí um cenário de competição perfeita. E esse cenário de competição é muito bom para o consumidor. Mas o que que acontece quando nós temos poucos players, eles conseguem conversar entre si e eles acabam decidindo aí vender os seus produtos mais caros, os dois ou três, as duas ou três montadoras, no caso, 5 montadoras que sejam, elas decidem vender os seus produtos mais caros. Bom, acontece basicamente o que nós vemos aí no primeiro quadro, né, onde uma decide cooperar com a outra, então
Uma não vai acabar roubando o mercado da outra e elas vão vender carros com uma margem de lucro consideravelmente mais alta. E quando nós temos poucos agentes operando aqui, um mercado mais fechado, onde você praticamente não consegue importar carros usados, ou caso você vá importar um carro novo, é muito burocrático, aí fica mais fácil você ter um sistema mais controlado, com poucos players, e eles conseguem trocar aí as suas informações e conseguem lucrar consideravelmente mais aqui no Brasil do que em outros locais. E quem toma a bucha sou eu e você, meu amigo. E esse é o dilema dos prisioneiros sendo aplicado na prática. Nós não estamos aqui num equilíbrio de Nash e nós sabemos de verdade quem é o real prisioneiro que está aí em busca de uma proteção da indústria nacional que já dura décadas. Enfim, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a importação de carros utilizados e como nós somos otários aqui no Brasil. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, dê o like aqui e se inscreva no canal. A gente fica por aqui e até a próxima.